Entrevista está no ar. Bom, no programa de hoje, na entrevista de hoje, todo mundo sabe que o exercício físico é bom para a saúde, mas pesquisas recentes apontaram que a musculação protege o cérebro de idosos contra a demência e pode até aumentar as chances de sobrevivência de pacientes com câncer. E para falar sobre esse assunto e sobre a relação dos treinos com a alimentação, eu vou conversar agora com a nutricionista Tainara Gotardi. Bom dia, Tainara. Seja bem-vinda ao nosso programa. Bom dia, Alex. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. É um prazer estar com vocês. O prazer é nosso. A gente vai aprender muito com você hoje. Então, Tainara, se prepare porque vem um monte de perguntas aí, tá bom? Vamos lá. Olha, para começar, eu queria que você explicasse pra gente quais são os principais nutrientes que o corpo precisa consumir antes de iniciar um treino de musculação. É a proteína e ela deve ser ingerida antes ou somente após a prática da musculação. Como é que é esse processo, Tainara? Então, isso é algo que muita gente confunde, porque logo de cara, quando a gente fala em musculação, já se pensa em proteína. Exatamente. Mas o que fornece realmente energia para o nosso organismo é o carboidrato. Então, acaba até sendo um erro, um mito muito comum isso de consumir proteína antes do treino. Quando nós falamos sobre nutrientes que são importantes para você ter um bom resultado na musculação, é importante lembrar que a gente tem os micronutrientes e tem os macronutrientes. Certo. Os micronutrientes são as vitaminas, são os minerais. Cada alimento tem um pouco. Uma laranja tem mais vitamina C, uma castanha tem mais zinco. Então, é muito importante a pessoa ter todos os nutrientes na sua alimentação. Então, ter uma alimentação variada, equilibrada, com gorduras boas, boas fontes de frutas, de legumes, de leguminosas, que é o grupo do feijão, lentilha, carnes magras. Então, uma alimentação bem completa. Aquela história do prato colorido realmente faz sentido. Opa, E isso é pensando em importante. disposição e energia para o treino, importantíssimo o carboidrato. Então, se atentar ao consumo de carboidrato, principalmente anteriores ao treino, para você ter energia. E a proteína é muito importante na recuperação muscular, mas aí o ideal é após o treino. Então, o certo é mais energia antes da atividade física e após a gente recupera com a proteína para calibrar o músculo, para ele se recuperar todo esse esforço. É isso mesmo? Entendi direito? Perfeito. Não que não possa ter proteína na refeição antes, mas se fosse para escolher um nutriente com mais foco, é o carboidrato mesmo. É. Encher o seu corpo do combustível, Sim. gastar seu músculo e depois recuperar esse músculo, porque no dia seguinte vai ter o treino de novo. Exatamente. Então tá certo. Tem que botar combustível, senão não tem o que gastar durante o processo de treino. Agora, me diz uma coisa, Tainara. Qual o tempo ideal de antecedência para a gente fazer uma refeição antes do treino? E outra perguntinha, a cafeína pode ajudar no desempenho muscular também? Sobre quanto tempo antes do treino, nós temos 3 formas de realizar uma refeição pré-treino. Uma das formas são as refeições completas. Então, não tem problema o seu almoço do meio-dia ser um pré-treino se você vai treinar às 2 horas da tarde, por exemplo. Certo. Ou a sua janta às 7 horas da noite, jantar normal, com de legumes, uma proteína, um carboidrato, ser o seu pré-treino se você treina por volta das 9 horas. Mas sempre que você for fazer uma refeição completa, o ideal é pelo menos 2 horas antes do treino. E aí essa refeição vai servir como um pré-treino. Então, se você vai fazer um sanduíche completo, com proteína, com carboidrato, com fibras, aquelas refeições que são as maiores do dia, sempre o ideal 2 horas antes. Se você vai fazer uma refeição que é mais rica em carboidrato, mas carboidratos que vão ter uma digestão mais lenta, por exemplo, uma banana com aveia, são 2 fontes de carboidrato, mas nós mesmos sentimos quando consumimos a banana que ela fica um tempo para digerir, é um alimento mais pesado. Sim. Então, todos esses alimentos que não aquela refeição tão grande, tão completa quanto o almoço, mas que você sente que tem uma digestão um pouco mais lenta, o ideal é 1 hora antes do treino. E nós temos também refeições que são os pré-treinos de energia rápida, de energia imediata, que eu gosto muito. No caso de hoje em dia, a maioria das pessoas tem uma rotina muito corrida, de sair do trabalho, já vai pro treino, aquele algo rápido realmente, ou a pessoa já acorda, já vai pro treino. Sim. Então, são refeições que absorvem 10, 15 minutinhos. Por exemplo, frutas secas têm rápida absorção, a bananada, que é como se fosse uma bala de banana, só que sem açúcar, Certo. um suco de laranja natural, um biscoito de arroz com mel. Então, é um carboidrato de rápida absorção. Então, temos várias maneiras de encaixar na rotina. O importante é que seja realista para quem está indo
indo treinar, para quem está buscando corrigir a alimentação. Sim. E a cafeína é o pré-treino mais estudado. Você tinha perguntado sobre a cafeína, Alex, Sim. é o que mais temos relação com performance, mas é importante ter um ponto de atenção. Então, Sim. não exagerar na quantidade, não consumir à noite, pessoas com ansiedade não é indicado consumir. Uhum. Então, ela é eficiente, mas algumas pessoas precisam usar com moderação ou até não usar se for o caso, né? Perfeito. Algumas pessoas, por exemplo, quem tem um quadro de ansiedade, ou quem já consome muitos estimulantes durante o dia, muito chimarrão, muito tererê, ou muito chá mate que contém cafeína, às vezes a pessoa consumindo a cafeína pode até ficar mais agitada e desfocada do que usar a favor. Então é importante isso, ou até quem consome mesmo muito café durante o dia, nós temos um limite de cafeína que é o ideal, que é até no máximo 400 miligramas por dia para quem está 100% saudável. Certo. Então, se essa pessoa já fez essa cota de cafeína diária, acaba sendo mais prejudicial do que favorável. Então, é interessante, mas tem que cuidar para quê, enquanto, quando... Entendi. É importante ser cauteloso nesse processo também. Agora eu estou conversando, você que está me ouvindo em casa aqui, pelos 580 da Rádio Relógio ou pela internet, através do aplicativo também no seu celular. Estou conversando com a nutricionista Tainara Gotardi. Ela está falando para a gente sobre a alimentação ideal, os exercícios físicos, como isso funciona, qual é o melhor processo para a gente tirar um bom rendimento na nossa vida. E a nossa ouvinte Samira, lá do Lins, ela está perguntando o seguinte para a gente aqui, aliás, para você. Quais são as frutas que são mais indicadas para fornecer energia rápida antes dos exercícios? Então, você já deu uma antecipada para a gente na pergunta anterior, mas faz uma listinha para a gente, Tainara, sobre essas frutas que são aquela energia rápida antes do exercício. Perfeito. Então, as 4 frutas que eu diria que são as mais indicadas. No formato in natura, seria a banana, por ser uma ótima fonte de carboidrato. Sim. Mas nunca consumir a banana muito próximo ao treino, que vai mais te atrapalhar do que te ajudar, porque ela tem uma digestão mais lenta. Certo. Então, a banana é uma ótima opção, mas o ideal seria uma média de 60 minutos antes do seu exercício físico. Uma outra fruta que nós não temos tanto costume de consumir, mas ela é maravilhosa, tanto em questão de qualidade quanto em sabor, é a tâmara. Olha. A tâmara é uma fruta seca que ela é bem docinha, e esse do ser docinha é interessante porque ela tem bastante frutose, que é o próprio açúcar da fruta. Sim. E lembra que é o açúcar natural, que dá energia para o nosso músculo. Então, consumir a tâmara aproximadamente 30 minutos, 10 minutos antes do treino é super interessante. Sim. A terceira fruta, o damasco, que também é uma fruta seca, tem esse mesmo poder que a tâmara. Quando a fruta ela está seca, o carboidrato ele fica muito mais concentrado e muito mais rápido de ser utilizado pelo seu músculo. Perfeito. Então, a porção de damasco também é bem interessante. E a quarta fruta seria no formato de suco de laranja natural. É bem comum nós ouvirmos na nutrição que não é interessante o suco, que vale mais a pena comer a fruta. E realmente isso faz sentido em todos os horários, menos nesse pré-treino muito rápido. Por exemplo, 5 minutos antes do treino, se você consumir a laranja inteira, como tem muita fibra, você vai treinar e aquele alimento vai estar fazendo a digestão. Entendi. Então, o seu corpo, ao invés de mandar energia para o seu músculo, ele vai focar naquele alimento que está sendo digerido. Isso pode até dar uma sensação ruim no treino. Então, o suco da laranja, 10 minutinhos, 15 minutinhos antes do treino, também vai te dar uma energia rápida. E priorizei essas 4, então a banana, a tâmara, o damasco ou o suco da laranja, pensando em ser mais próximo do treino. Sim. Mas se for ao longo do dia, pensando, você treina à tarde, mas você precisa consumir frutas durante o seu dia, porque também são fontes de carboidrato, vão te dar energia e nutrientes em geral. E aí todas as frutas são interessantes, porque o que mais importa é a porção. Essas são as ideais próximo do treino, mas durante o dia varia, intercale, que cada uma tem o seu benefício. Certo. Então a gente também tem que levar em consideração a porção diária que a gente precisa consumir para estar dentro de uma dieta saudável também, não é isso, Tainara? Exato. Tem que ir de acordo com o seu objetivo, por isso que é interessante a individualidade na nutrição.
Certo. De acordo com o seu objetivo, se é ganho de massa muscular, você precisa consumir mais do que você gasta. Então, acaba que a porção de frutas é maior, chegando a 6, 7 porções por dia. Alguém que busca emagrecimento precisa ter frutas na rotina, por questão da importância do valor nutricional, porque às vezes acaba ficando em 2, 3 por dia. Sim. Então, não vai ser o tipo da fruta que é o mais interessante, é qual que é o horário que você vai consumir, que daí nós temos as melhores opções, e também a quantidade. Por exemplo, 120 gramas de uva equivale a 90 gramas de uma maçã. Então, nós conseguimos porcionar de acordo com essa equivalência. Entendi. Bom, Tainara, agora, por outro lado, quais são os alimentos que a gente tem que evitar, né, antes da musculação, para não prejudicar o rendimento da gente? Além dessa questão do tempo que a gente tem que considerar, dependendo do alimento, né, porque a digestão acontece a partir do momento que você começa a comer, para não atrapalhar. Agora, tem aquele alimento que a gente tem que evitar. E quais são eles? Sim, tudo, Alex, que tem uma digestão mais lenta é interessante de ser evitado. Claro, nem vou comentar dos alimentos não saudáveis, então industrializados, alimentos com muito molho, tudo isso não é interessante próximo ao treino. Mas pensando no que uma pessoa que já está na musculação, já está buscando cuidar da alimentação, quais erros que ela poderia cometer? Um erro que é comum é as porções de castanhas. Castanha, amendoim, nozes, oleaginosas antes do treino. Verdade. Porque são alimentos muito saudáveis. Então, quem está na musculação tende a consumir esses alimentos. Mas as gorduras boas, em geral, elas têm uma digestão mais lenta. É interessante ter na rotina de quem busca emagrecimento, por isso mesmo, porque ela dá uma sensação maior de saciedade, mas próximo ao treino não é interessante. Também todos os produtos que são lácteos, os derivados de leite, iogurte, o próprio leite, queijos, também tem uma digestão mais lenta, então não é interessante. E também proteínas, ovo, frango, carne. Quem nunca já foi num churrasco e ficou com um tempo e aquela sensação ficou muito cheio, muito pesado? Porque a carne ela tem essa digestão mais lenta. Ela demora para ser digerida. Isso é ótimo porque na questão do emagrecimento, por exemplo, você evita de beliscar, porque você teve saciedade da refeição, mas próximo ao treino nós queremos que o teu corpo foque em fornecer energia para o músculo e não digerir a carne. Então, são os alimentos principais a serem evitados. Muito bem. Então, para fechar essa nossa conversa, fala para mim o seguinte: existe uma diferença na escolha dos alimentos pré-treino para quem quer buscar hipertrofia e para quem busca emagrecimento? Existe diferença nisso? Não existe diferença no grupo. Então, as mesmas pessoas precisam consumir, focar mais no carboidrato antes do treino, na proteína depois do treino, em variar durante o dia. As frutas também, as pessoas precisam de frutas, precisam de gorduras boas. A diferença maior está na quantidade. Então, uma pessoa que ela busca hipertrofia, ela precisa sempre dar um estoque maior para o músculo. Aquele músculo, ele foi rasgado, assim, durante o treino, nós podemos falar que você trabalhou em ele, você quis machucar ele realmente no treino. Você, no emagrecimento, você fornece as calorias, a proteína, só o que você precisa realmente para o corpo ter a recuperação. Porque se você ficar estocando aquele corpo com muita proteína, com muito carboidrato, ao invés de ele usar a gordura para gerar energia, ele vai usar o que está vindo de fora. Então, vai atrapalhar o emagrecimento. A pessoa que busca hipertrofia, ela precisa exatamente da mesma coisa, uma refeição completa após o treino, com ótimas fontes de proteína, mas ela precisa que sobre para aquele músculo. O corpo ele tem que entender que ele tem uma sobra de pelo menos 300 calorias todos os dias para conseguir realmente fabricar mais músculo, hipertrofiar aquele músculo. Então, essa é a diferença maior, não o tipo do alimento, mas as quantidades. Muito bem. Olha, eu conversei com a nutricionista Tainara Godarte sobre musculação e alimentação para os iniciantes. Então, muito obrigado pela participação, Tainara. Espero que você tenha um excelente dia. Espero também contar com você para uma próxima entrevista, para tirar outras dúvidas que a gente tenha, que a nossa audiência tem aqui na programação. E eu quero pedir que você faça suas considerações finais e também deixar os seus contatos, suas redes sociais, para as pessoas que querem aproveitar e contar com a sua orientação mais diretamente, mais focado na pessoa em si. Fala pra gente. Fique à vontade. Perfeito, Alex. Faz toda essa diferença, a individualidade, com certeza irá otimizar o resultado do pessoal. O meu Instagram é @taigotard, com THAIGOTTARDI, Taigotard. E também tem o WhatsApp da clínica, onde as pessoas conseguem várias informações sobre o acompanhamento nutricional, qualquer dúvida também sobre a entrevista, sobre outros assuntos, eu estou super à disposição. O WhatsApp é 45 99822 2999.
Vai ser um prazer estar de volta também com vocês no programa, na rádio, e contem comigo. Muito obrigado, Tainara. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima oportunidade, tá bom? Até a próxima, Alex. Bom dia. Ótimo dia para você. Bom, eu conversei então com a nutricionista Tainara Gotardi e essa entrevista vai estar... Se você está interessado em ouvir mais uma vez, em assistir essa entrevista, fique tranquilo, porque ela vai fazer parte das nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Toda ela estará disponível e você pode, claro, assistir quantas vezes quiser, na íntegra ou parte dela, tá bom? E futuramente ela também estará em formato de podcast nas plataformas digitais.